Estendemos boas-vindas a todas, todes e todos. É com grande prazer que damos início à terceira palestra desse ciclo, que não por acaso também encerra este evento. Ressaltamos que este ciclo ele é organizado pelo Grupo de Pesquisa Observatório da Linguagem e Uso, Observo, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Nós queremos relembrar também que, ao longo da palestra, nós disponibilizaremos um link de acesso ao formulário de registro para a frequência. Esse formulário ele só será válido para emissão de certificado daqueles que preencheram pelo menos um dos formulários das palestras anteriores, uma vez que, como já dito em momentos antes, é necessário obter cerca de 75% de frequência para a emissão e, consequentemente, a obtenção do certificado. Este evento ele tem por mote a promoção de espaços de discussão e reflexão acerca da tradução e interpretação envolvendo a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. Diante deste escopo, 3 palestras constituíram este ciclo. A primeira, proferida pela tradutora e pesquisadora Carolina Fernandes Rodrigues Fomin, realizada no dia 6 de 12 de 2021, nos provocou reflexões acerca do QSP nos espaços artísticos. A segunda palestra deu continuidade às brilhantes reflexões por meio da fala da tradutora e pesquisadora Vânia de Aquino, no dia 26 de janeiro de 2022. Desta vez, o enfoque foi acerca das questões éticas que atravessam o campo da tradução e do próprio tradutor. E hoje, para finalizar e encerrar este evento, nós temos a honra de ter conosco o tradutor e pesquisador Ricardo Ferreira Santos. O Ricardo ele dialogará conosco acerca de questões muito caras no campo da interpretação de Libras, que é a tradução artística poética da língua portuguesa para Libras em uma dimensão verbo-visual. Antes de passar a palavra para o Ricardo e convidá-lo em tela, eu quero fazer uma leitura breve do currículo acadêmico dele. Ricardo, ele é desenhista, tradutor e intérprete de Libras português e professor de Libras no Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, na disciplina Libras. Fez graduação em desenho e de animação pela Universidade de Brás Cubas, licenciatura plena em arte, possui certificação de proficiência em tradução e interpretação de Libras, e também no ensino de língua de sinais, pós-graduação lato sensu em docência do ensino superior na área de educação, pela Faculdade Carapicuíba, pós-graduação lato sensu também em tradução e interpretação de Libras português pelo Instituto Singularidades, tem mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, doutorando em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem PUC São Paulo, e é participante do grupo de pesquisa Linguagem, Identidade e Memória pela Pontifícia Universidade Católica também de São Paulo. Vamos convidar o professor Ricardo à tela. Seja bem-vindo, Ricardo. Antes de passar a palavra, eu só gostaria de fazer algumas ressalvas sobre os momentos de perguntas. Vocês fiquem à vontade para, no decorrer da palestra, expuserem comentários, opiniões, questionamentos no chat. O professor Ricardo ele vai ter cerca de 40 minutos para proferir a sua fala, e após isso nós abriremos um momento para perguntas e respostas e debates. Tá bem, pessoal? Então, convidamos todos a participar deste momento, por meio desse momento de interação. No mais é isso. Professor Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo aceito, por participar deste momento conosco, e agora você tem nossa atenção. Eu que agradeço, Carlos, pelo convite. É uma honra estar aqui dialogando com vocês sobre essa temática importante na área da tradução e interpretação. Vou falar um pouco aí sobre a minha pesquisa de doutorado. Então, primeiramente, quero agradecer as pessoas que estão presentes, assistindo a gente, agradecer os tradutores e intérpretes pelo trabalho. E agora vou estar compartilhando a minha tela para a gente começar a falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. Vocês estão vendo a tela? Carlos, tá tudo certo? Obrigado. Não estava vendo. Sim, Ricardo, tudo ok. Tá bom. Bom, deixa eu voltar aqui. A minha pesquisa de doutorado tem um título Tradução Artística Poética da Língua Portuguesa para Libras em uma dimensão verbo-visual, onde tem como objetivo observar como que o texto de partida tem toda uma
organização, né? Tem toda uma forma e conteúdo, mas a partir do momento que passa, tanto pelo tradutor, quanto pelos outros sujeitos responsáveis pela obra tradutória, ela toma outra dimensão, uma dimensão verbo-visual, e aí tem outros efeitos e sentidos e produções de sentidos. Mas antes de iniciar a nossa conversa, né, sobre esse objeto da minha pesquisa, eu queria estar passando os poemas, né, que fazem parte da minha pesquisa, para depois a gente estar falando um pouquinho sobre cada um. Todas as manhãs, acoito sonhos e acalento entre a unha e a carne. Uma agudíssima dor. Todas as manhãs, tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é minha lida, cavando torrões de terra. Até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos, protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes existem, reamanhecendo esperanças em nós. Liberdade, Carlos Drummond de Andrade. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Não sabes, criança? Estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita.
Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas? Não rias. Prendi-me num laço de fita, na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Meu ser que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita, eu vi de repente, cativo, submisso, rolar prisioneiro num laço de fita. E agora enleada na tênue cadeia, debalde minha alma se embate, se irrita. O braço que rompe cadeias de ferro não quebra teus elos, ó laço de fita. Meu Deus, as falenas têm asas de opala, os astros se libram na plaga infinita, os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tem por asas um laço de fita. Há pouco voavas na célere valsa, na valsa que anseia, que estua e palpita. Por que é que tremeste? Não eram meus lábios, beijava-te apenas teu laço de fita. Mas ai, fim do baile, despindo os adornos na alcova onde a vela ciosa crepita, talvez na cadeia libertes as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Pois bem, quando um dia na sombra do vale abrirem minha cova, formosa pepita, ao menos arranca os meus louros da fronte e dá-me por coroa o teu laço de fita. Então, o objetivo da minha pesquisa, em geral, é investigar como ocorre essa atividade tradutora do texto artístico poético da língua portuguesa, ou seja, poemas, para a língua brasileira de sinais, por meio de descrição, interpretação e análise desses elementos verbais, verbos visuais e extraverbais que marcam a autoria na produção deste objeto estético. E então, as perguntas da minha pesquisa, elas vêm para direcionar como que eu vou olhar para esses objetos, né, e como vou observar como ocorre essa autoria e também as visibilidades e invisibilidades, né? Então, a primeira pergunta é: como se constitui a autoria na tradução de textos artísticos poéticos da língua portuguesa para Libras? Quais as posições valorativas os sujeitos responsáveis em realizar a obra tradutória assumem diante da materialidade semiótica e ideológica presente nos textos a serem traduzidos? E de que forma ocorrem os apagamentos e a inserção de outros elementos semióticos e ideológicos na mobilização enunciativa discursiva e no processo de criação do novo material verbo-visual na obra tradutória? E a hipótese que eu espero que seja aceita, né, não seja refutada, é que os sujeitos responsáveis pela obra tradutora artístico-poeta, por meio do processo de recriação, cocriação, realizam visibilidades e invisibilidades semióticas e ideológicas e, consequentemente, produzem sentidos diversos daquele produzidos no poema, e, com isso, constroem um outro objeto estético, ou seja, uma poética verbo-visual. Então, para a base teórica e metodológica, ela está fundamentada numa tríade. Então, a teoria, né, que está o arcabouço da minha pesquisa, é a análise dialógica do discurso, que é de Bakhtin no Círculo, né? Bakhtin no Círculo e as outras pessoas fundaram esse círculo, onde vários pesquisadores de diversas áreas do conhecimento olharam para a linguagem e criaram uma teoria que nós chamamos de análise dialógica do discurso. Então, na minha pesquisa, vou trazer tanto Bakhtin, quanto Medvedev e quanto Voloshinov para estar olhando para
para esse objeto, que é a tradução de poemas, e ver como que se dá as relações dialógicas, como ocorre essas posições valorativas e também a autoria, que é um grande conceito presente nesse círculo. Também a verbovisualidade, que é o estudo de Elizabeth Bright, né, que vem dos estudos da análise dialógica do discurso, onde o verbal e o visual eles são intrínsecos na produção de sentidos e efeitos de sentidos. Então, se eu amputar uma dessas partes, perde o sentido. E também os estudos da tradução, da interpretação, que vão estar ajudando a pensar nessa mobilização enunciativa discursiva. Eu chamo de mobilização porque o tradutor-intérprete, juntamente com outros sujeitos, que eles são responsáveis pela essa obra, por meio de um material audiovisual, eles mobilizam não somente língua, mas diversas linguagens, e também mobilizam sujeitos, tempo e espaço. Se eu falar somente verter de uma língua para outra, ia reduzir esse ato que é tradutório, que é estético, que é poético. Então, se a gente pensar na tradução artístico-poética, poemas, né, está presente numa esfera estética e é um discurso artístico, literário e cultural. É um enunciado que ele é artístico e poético porque ele carrega uma certa expressividade, ele tem uma organização estética, mas também tem elementos poéticos, tanto do texto de partida, quando eu falo texto de partida, eu estou falando do poema em língua portuguesa, quanto no texto de chegada, sendo a poética sinalizada, que depois nós vamos estar conversando, e também uma poética verbo-visual, ou seja, uns elementos visuais que vão compor esse material audiovisual vão dar toda uma estética e uma criação poética. Sobre o acabamento, Medvedev, 2012, ele vai falar das questões interna, ou seja, dentro do enunciado, e o que é externo. Porque quando nós enunciamos, qualquer tipo de enunciado, seja ele verbal, seja ele não verbal, ali está presente um sujeito, quando ele enuncia, ele já instala um outro sujeito, há uma relação dialógica, né? Então, sempre é orientada para esses ouvintes que nós estamos enunciando, e para os seus receptores, e para determinadas condições realizadas e de percepção. É orientada na vida. Então, todo enunciado, ele, do cotidiano ou não, ele vai refletir e reflatar acontecimentos da vida. Já pensando na questão do estilo presente na obra tradutória, Bakhtin vai falar que o estilo é uma relação orgânica indissolúvel. Ele está presente no enunciado, ele vai integrar a unidade do gênero e do enunciado como seu elemento. E aí, com relação à forma da comunicação estética, Voloshinov, 2019, ele vai falar sobre a palavra. A palavra é o discurso. Como esses sujeitos, nessas relações dialógicas, eles utilizam da palavra, ou seja, do discurso para enunciar, e como que se dá a interação entre os participantes do enunciado, ou seja, da obra tradutória. Então, Voloshinov, ele vai falar que, primeiramente, a linguagem, ou a língua, né, formou-se do material dos gestos e expressões faciais, em seguida do material sonoro. É muito interessante que ele vai construindo como que se surgiu a língua, né? Antigamente, o homem, quando eu falo homem, a mulher, eles não tinham domínio do aparelho fonador, então eles se comunicavam através das expressões faciais, dos apontamentos, dos gestos, e às vezes um certo grunhido, né? Algum som que eles utilizavam. Mas a língua surgiu desse material, gesto, e dessas expressões faciais. Porém, como foi o desenvolvimento do aparelho fonador, houve a necessidade de expressar os signos presentes no mundo, então as pessoas começaram a falar, e aí o Voloshinov vai realizando uma síntese sobre o surgimento da língua, muito interessante. Então a gente vê que a língua surgiu
do material dos gestos, das expressões faciais, e na língua de sinais, no nosso caso, a Libras, ela apresenta esses elementos como elementos linguísticos, porém enunciativos, e também, no caso da poesia sinalizada, ou da tradução de poemas, ou até de músicas, elementos poéticos. Então, a tradução artística poética do português para Libras, ela pode apresentar diversos sujeitos na sua criação. Primeiramente, temos um tradutor, onde que ele vai ter o texto de partida, ou seja, o poema, que ele vai ter uma compreensão ativa e responsiva, ou seja, ele vai responder a esse texto. Porém, com a sua forma, com a sua compreensão, com o seu conhecimento de mundo, ou seja, com o seu repertório, tanto na língua portuguesa quanto na língua de sinais, ele vai realizar essa mobilização, essa tradução para a língua de sinais. Então, eu vou chamar esse tradutor, na minha pesquisa, tradutor textual. Esse tradutor textual, ele pode ser somente o tradutor que fez a tradução, mas no vídeo, possa ser que tenha outro tradutor, ou seja, um tradutor performático, o qual depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, temos esse sujeito tradutor, porém temos o sujeito do texto de partida, que é o autor empírico e o autor criador. Quando eu falo autor empírico, é o autor pessoa. É ele que é casado, que é professor, então é ele pessoa. Quando eu falo autor criador, ele se coloca numa posição de criação, então ele se coloca ele tem uma consciência autoral, e por meio dessa consciência ele vai criar o seu enunciado, por meio das suas escolhas, das questões sociais, e também temos um destinatário. Então, todo enunciado, como eu falei para vocês, tem um direcionamento, tem um endereçamento. Então, quando nós enunciamos, ou quando nós vamos falar qualquer coisa, sempre a gente vai pensar naquela pessoa que vai nos ouvir. Então, é uma questão, a alteridade, o eu para mim, o eu para o outro e o outro para mim, que Bakhtin fala. E aí temos também esse outro sujeito que pode estar presente nessa obra, que é o tradutor sinalizante, performance, que eu vou falar que é o tradutor performático, né? Às vezes o tradutor só fez a tradução, mas quem vai estar com o corpo texto é outro sujeito discursivo. Esse sujeito discursivo eu vou chamar de tradutor, porque quando ele entra em contato com esse discurso, com essa tradução, ele também vai se posicionar, ele vai ter a sua entonação expressiva, ele também vai ter o seu posicionamento, e também o corpo dele também vai enunciar, que eu vou falar para mais um pouco para frente, chamar de corpo-texto. Então pode ser que tenha um diretor, cinegrafista, aquele que vai capturar imagens, editor e produtora ou instituições presentes na criação dessa obra. Tem casos em que somente um sujeito discursivo possa fazer tudo isso. Por exemplo, esse tempo atrás eu fiz uma tradução de uma música do Chico Buarque, chamado Construção, até realizei um artigo que já vai sair numa revista, onde eu falo como que foi a construção dessa tradução, né? Então eu faço uma tradução comentada sobre essa tradução. E eu que fui o tradutor textual, eu que fui o tradutor performático, eu que fiz a edição, então não teve outra pessoa que me ajudou nesse processo. É claro que a gente sabe que ninguém enuncia sozinho, né? A gente é atravessado por diversas vozes, né? Vozes sociais. Então, por mais que eu fale, eu que fiz escolher a escolha, mas eu sou atravessado por outras pessoas também que me ensinaram língua de sinais, ou por outras pessoas que eu vi um sinal diferente que eu acabo utilizando na minha tradução. Bom, então, nós observamos que há duas autorias presentes na obra tradutória. A individual, ou seja, cada sujeito desse tem um ato na atividade tradutória, e aí eles se posicionam individualmente, porém tem uma coletiva, ou seja, há uma relação dialógica entre esses sujeitos, né? Tanto o sujeito do texto de partida, quanto o tradutor, quanto todos os sujeitos que podem fazer parte dessa obra tradutória. E aí, como se dá esse processo da percepção criativa? Nós vimos os 3 poemas, né? Então, tem línguas, né?
tem a língua escrita vocalizada, que é em língua portuguesa. Então, o poema, primeiramente, ele foi feito em um texto escrito em língua portuguesa, tem toda uma forma e conteúdo, ou seja, estrofes, versos, tem rima, não tem rima, então há toda uma versificação presente, e também ela é vocalizada, ou seja, há outro sujeito que realiza a entonação, que realiza, que faz a declamação do poema. E também temos a língua de sinais, né? Temos a Libras, que faz parte do processo tradutório, tanto pelo tradutor textual, quanto pelo tradutor performático. Porém, não temos a língua como faz parte das linguagens, né? Temos uma linguagem poética, tanto escrita, vocalizada, e na tradução ela vai se tornar uma linguagem poética sinalizada. E também uma linguagem visual, pois esses elementos, tanto verbais como visuais, na organização da obra, vão trazer uma linguagem, uma poética audiovisual. Então, no primeiro poema, Todas as Manhãs, de Conceição Evaristo, né, temos o título do programa, né, o tema do programa, que é Tempo de Poesia. Aqui temos uma verbovisualidade já presente, temos o lettering, que é feito por letras cursivas, então há um sujeito, autor, que escreve, né, que ele utiliza suas mãos para escrever. Então aqui já marca que o poema, ele sempre foi escrito, de certa forma, por letras cursivas, ou seja, pela mão de uma pessoa. Posteriormente, temos o título do poema, né, que é Todas as Manhãs, de Conceição Evaristo. Aqui, não sei se vocês vão recordar, mas quando começa Todas as Manhãs, vem um som de uma máquina de datilografar. Então, isso remete a uma memória afetiva do tempo que os poetas também escreviam seus poemas por meio da máquina de datilografar. E temos aqui a assinatura de Conceição Evaristo, onde instaura também a autoria da Conceição Evaristo, que é a professora doutora, que é uma militante negra, então tem um posicionamento na comunidade negra brasileira e sempre trazendo visibilidade para o povo negro. Já no segundo poema, de Carlos Drummond de Andrade, Liberdade, temos também o lettering em umas letras tridimensionais, né? Porém, aqui há também uma verbovisualidade, e quando as letras do poeta, né, Carlos Drummond de Andrade, caem sob liberdade, e aí se torna Libras, que mostra como que vai ser o poema, né, como vai ser a tradução, ou seja, a desconstrução do poema de Carlos Drummond de Andrade, de uma língua portuguesa, né, para uma reconstrução na língua brasileira de sinais. Então, aqui já tem toda uma verbovisualidade que tem uma instalação de uma visibilidade para a língua brasileira de sinais. No último poema, Laços de Fita, de Carlos de Castro Alves, aqui já inicia-se com o tradutor e intérprete, Jonatas Medeiros, né? E traz também outros elementos, que são elementos visuais. Aqui temos o quadro da moça do Brinco de Pérola, que é um quadro famoso do século XV. Então, já traz alguns elementos semióticos que a gente tem que pensar. Por que esse quadro? Por que outras pinturas? Na verdade, não é o quadro, na verdade é a imagem do quadro. Por que outras pinturas, né, que os sujeitos trazem na obra tradutória? Com relação à poética sinalizada, tanto Rachel Salton Spence quanto Fernanda Machado, de 2018, elas falam que há elementos poéticos sinalizados presentes, tanto na poesia sinalizada, mas eu também percebo que esses elementos estão presentes também na tradução de textos artísticos poéticos, sendo poemas, canções. Então tem a repetição, aqui tem o Edinho, que ele é um surdo negro, realizando uma repetição, um classificador de Todas as Manhãs. Aqui temos a Nayara, que é a esposa do Edinho, também ela é uma surda negra, e que também utiliza essa repetição no início da estrofe.
Então, são marcas de repetição presentes na tradução. É importante a gente falar que esses corpos textos, desses surdos, negros, eles também causam uma visibilidade, eles desconstroem também aquela posição valorativa do povo negro presente no poema, ele traz uma visibilidade para o povo surdo, negro, porém surdo também. No segundo poema, já temos um corpo-texto de uma mulher negra, né? Porém, aqui vemos a repetição, ela utiliza sempre a repetição do sinal liberdade. E aqui já temos também uma poética, também visual, a sombra dela é projetada, então há uma duplicidade na enunciação. O poema, ele já tem uma ambivalência, né? Você é livre, mas você é preso. Causa esse questionamento. Será que nós somos livres mesmo? Ou se nós sempre a gente vai estar preso a algo? Aqui um sinal também de liberdade. E aqui o poema Laços de Fita, onde Jonas Medeiros ele realiza, sempre no final da estrofe, laços de fita, onde que esse elemento poético, na verdade, ele vai ser um objeto de contemplação da amada. Então, sempre quando vai olhar por laço de fita, vai enunciar e direcionar esse laço de fita, ele sempre vai estar remetendo à mulher amada. Também temos a simetria, ou seja, a Klenk vai falar que a simetria é um sinal bilateral, é um espelhamento da mão, e também vai estar relacionado com o ritmo, um certo ritmo na poesia sinalizada e na tradução artístico-poeta, já que esses sinais são realizados com as duas mãos e possuem mais sonoridade, ou seja, são mais salientes visualmente do que os sinais feitos com apenas uma mão. Então, quando o sujeito discursivo realiza esses sinais simétricos, e tem vários sinais simétricos dentro do poema, ou se não da tradução, para o surdo há uma estética, há um melhor, e ele consegue ver um ritmo na tradução. O morfismo já são sinais que são usados de modo que as formas e o significado dos sinais se tornem fortemente relacionados. Então, tem um sinal onde que a forma dele vai se aproximar do primeiro sinal. Então, temos, quando a pessoa faz um sinal, esse sinal ele vai causar um morfismo que vai se aproximar da configuração de mão, do ponto de articulação, do movimento. Aqui em cima temos a Nayara fazendo, quando ela começa a cavar, e aí como ela começa a abrir a terra. Então, desse sinal com a mão fechada, a mão dela abre em outra configuração e tem todo esse ritmo que causa na tradução. E abaixo temos a Grécia Catarina, que ela faz o sinal de pássaro, né? Ela utiliza um classificador, não é o sinal de pássaro, mas ela utiliza um classificador. O classificador, ele classifica a ação, né? Então, ela faz o sinal de pássaro e logo em seguida esse sinal se transforma em sinal de livre. E abaixo temos o Jonas Medeiros fazendo o sinal de sorrir e capturar com o olhar. Então, do sinal da mão aberta se transforma em outro sinal de capturar com o olhar. Então, nós percebemos toda essa verbovisualidade presente, os sinais, libras, o figurino que está presente, causa uma verbovisualidade, o lettering, que é o poema, que está, exemplo, na primeira tradução Todas as Manhãs, esse lettering, ele já tem uma cor, enquanto o poema, praticamente, a tradução toda fica em preto e branco, mas o lettering é amarelo, então causa uma esperança, dá um sentido de esperança no enunciado. Tem o plano de fundo, que é um poema apagado, então, o apagamento do povo negro, e temos o corpo-texto de um sujeito que, além de ser negro, ele é surdo, ele faz essa tradução para uma escola de São Paulo, chamada Colégio Rio Branco, no Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra, como um negro, mas diante de um ambiente de uma comunidade surda, ele se enuncia. Então, esse corpo-texto, ele causa essa posição valorativa, tanto do povo negro quanto do povo surdo. E também traz no poema as imagens das crianças, né? Então, lembra que eu falei dos destinatários? Toda a obra ela é pensada e direcionada a outro sujeito. Então, quando eles fizeram essa tradução, eles pensaram primeiramente nos alunos da escola, posteriormente, claro, vão postar no canal YouTube, e aí tá no mundo.
Mas quem é da escola, quem conhece a escola, sabe que esses sujeitos são crianças surdas. Então, crianças surdas, negras, colocada em um poema onde fala sobre negros, mas traz uma visibilidade para a comunidade surda. Se vocês repararem, alguns surdos estão utilizando aparelho auditivo. E aqui também, quando o Edinho, ele beija a barriga da sua esposa, que na época estava gestante, então aqui traz toda uma produção de sentidos da esperança, né? Quando há um nascer de uma nova vida, há um nascer de uma esperança. Isso não estava no poema, mas assim, essa verbovisualidade, ela acaba trazendo uma expansão na tradução e no poema. Aqui também outros elementos que a gente pode observar, a soma projetada, como eu falei para vocês, o cabelo Black Power, que tem toda uma simbologia no povo negro, né? Não é qualquer corte de cabelo, não é qualquer cabelo, tem toda uma posição aqui também valorativa do povo negro. A Grécia Catarina também é uma bailarina, é a única bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, então um corpo, texto de uma mulher negra, a única bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, também produz sentidos, ou seja, uma mulher enunciando sobre liberdade em uma sociedade onde quem dá mulher sofre preconceitos, ainda mais uma mulher negra, ainda mais uma mulher negra bailarina, né? Que temos todo o estereótipo do que é ser bailarina hoje no Brasil, que é atravessado pela influência europeia. Voltando aqui, gente, então também esse texto ele foi feito praticamente por sujeitos masculinos. Então, o poeta é masculino, o tradutor textual, a voz de quem declama o poema, a edição. Somente a Grécia Catarina é a única mulher que vai enunciar nesse texto. Então, a posição do corpo dessa mulher, ela causa esse efeito também de sentidos, ou seja, uma mulher enunciando sobre liberdade, atravessada de vozes masculinas. Já aqui no poema também de Laços de Fita, temos aqui a Moça do Brinco de Pérola, de Hannes Vermeer, né, de 1665, onde traz a contemplação desses pintores, né, desde a década do século XV até o século XXI, vem trazendo várias imagens, porém, é só atravessado por um olhar masculino, ou seja, somente homens olhando para a mulher, tendo a mulher como objeto de contemplação. Né? E aqui temos o tradutor também, que é um tradutor masculino, e também que realiza a tradução e instaura a mulher, que é a mulher da sua contemplação, e que ela é objetificada através dos laços de fita. Então, o laço de fita se torna uma metáfora para essa objetificação. Então, temos a expressão facial do tradutor-intérprete, a sinalização que é verbal, é um tradutor ouvinte aqui, já é um tradutor ouvinte, então tem essas especificidades, são diferentes do primeiro texto. O figurino também. Aqui, os créditos já são organizados de uma forma diferente. No final dos poemas, temos os créditos também que são importantes. Essa materialidade é importante para a gente saber quem são os sujeitos e como que esses sujeitos são nomeados. Então, temos aqui Todas as Manhãs, Conceição Evaristo, né? Edinho Santos e Nayara Rodrigues, sinalização. Então, não colocou eles como tradutores, intérpretes, né? Colocaram como sinalização, ou seja, enunciaram em língua de sinais. Também não houve uma identificação, que são surdos, né? Baixo, Miriam Cachelet, que foi a voz. Carolina da Costa, que foi a idealizadora do projeto. Aí embaixo veio quem fez o planejamento, Aline, Carolina, Lívia, Miriam, Thaís. Posteriormente, temos quem fez a tradução, então foi Lívia Vilas Boas e Miriam Cachelet, que são duas tradutoras, intérpretes, ouvintes. Uma é uma mulher branca e a outra é uma mulher negra. Então, que também já temos outras posições, né, e que não tiveram seus corpos presentes no texto, ou seja, causar um estranhamento se a Lívia tivesse presente no texto, né? Então, houve uma diluição da autoria. Quando o destinatário, ele olha o interlocutor, ele olha a tradução, ele pensa que esses tradutores fizeram a tradução, os sujeitos surdos, né? E aí embaixo temos a Carolina da Costa e Thaís Gasoli, que realizaram a captura da imagem, né? Thaís Gasoli também, que foi assistente de direção.
Carolina da Costa, que fez todo o processo da arte, e Carolina da Costa também a edição e finalização. Então, também temos aqui as instituições que fizeram parte da tradução, o Colégio Rio Branco, né, Centro de Educação para Surdos Rio Branco, o Ministério da Cultura, que apoiou também com verbas, né, e a Fundação Rotarianos de São Paulo. Então, todos esses sujeitos, essas instituições, elas têm um posicionamento valorativo aqui na tradução. Já na segunda tradução, que é a Liberdade, são instituições, primeiramente, de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde nasceu Carlos Drummond de Andrade, né? Então temos a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, o Espaço Invertido também, que é um espaço onde tem casas invertidas, que também faz parte lá do Belo Horizonte, e Sarau Visual, que é o Sarau de Libras, também está em Belo Horizonte. Então, aqui temos um posicionamento da localização. Então, sujeitos que moram lá em Belo Horizonte, que trouxeram um poeta de mineiro e também que traz essa valorização para a sua localização. Então, a direção, o Ziel Ferreira, a criação, o Ziel Ferreira. Então, achamos que o Ziel, ele foi o criador da tradução, então foi o tradutor textual. Aqui a tradutora-intérprete, ela é nomeada como performance, de Grécia Catarina, também não fala se ela é ouvinte ou se ela é surda, nem que ela é bailarina. Temos a música de Chopin e a fotografia e a apresentação de Hermes Ramalho. Então, como eu falei para vocês, são somente sujeitos masculinos, né? E a única mulher presente na obra tradutória foi a Grécia Catarina, que fez a performance. E a voz de Simon Martins. E a última tradução, ensaios, né? O tradutor, ele realiza, gente, uma sobreposição do vídeo. Então, aqui são 3 textos. Temos o poema, aí temos um vídeo que o tradutor, ele capturou do canal YouTube, de João Antônio Castro Alves. Ele não tem nenhum parentesco com Castro Alves, né? É somente uma coincidência. E aí ele fez uma sobreposição. Então, quem traz essas imagens não é o intérprete, e sim o José Antônio Castro Alves. E aí temos a sobreposição. Então, no final, essa tradução ensaio, quem fez esse crédito foi Jonas Medeiros, mas quem fez os outros créditos foi o José Antônio Castro Alves. Tudo isso mostra um apagamento também. Quem olha, o destinatário, o interlocutor que olha para a tradução, vai ter uma suposição que quem fez toda a tradução foi Jonas Medeiros. A palavra também ensaio, ela tem uma posição, né? Só foi um ensaio que eu realizei, foi um poema que eu coloquei a minha criticidade, coloquei as minhas reflexões, e que não está fechado, né? Que posteriormente eu posso refazer, foi um ensaio. Então, para finalizar, gente, por enquanto, nossas conclusões iniciais é que esses sujeitos discursivos, que são responsáveis pela obra tradutória, artístico-poética, por meio do processo de criação ou cocriação, né, realizam visibilidades e invisibilidades, ou seja, eles, pela posição valorativa deles, eles trazem visibilidades para a língua, para a comunidade surda, para a mulher, mas também eles trazem alguns apagamentos semióticos e ideológicos, né? Consequentemente, produzem sentidos diversos daqueles produzidos no poema. E com isso, constroem um outro objeto estético, ou seja, uma poética verbo-visual. Então, eu espero que esse estudo, essa pesquisa, né, colabore com a investigação e a compreensão de produção da tradução da língua portuguesa para Libras, incidido na formação dos tradutores e intérpretes de língua de sinais. Aqui está as minhas referências e eu agradeço. Eu não sei se passou tempo, que eu não estava vendo aqui o... Claro. Foi no tempo. Foi no tempo. Ricardo, muito obrigado. Muito boa a tua fala. Enquanto você tecia aí a sua apresentação, eu pensava em muitas coisas. Isso me levou, pessoalmente, a muitas reflexões sobre muitas coisas. Você falou sobre tradutor textual, tradutor performático, e a noção de autoria, e isso nos leva a pensar em muitas coisas, né? Então, você passa um texto que é enunciado, que passa por um tradutor textual, que tem uma orientação discursiva, que tem um auditório visado, mas quando ele vai para o tradutor performático, há uma reorientação desse auditório,
tem características individuais daquele sujeito que vai destoar totalmente daquilo que foi pretendido pelo tradutor textual, e quantas vozes fazem presente nesse texto, né? Então, o que foi enunciado em língua portuguesa, quando chega nesse material que é traduzido, quantas vozes estão ali presentes, porque passou por sujeitos diferentes, e muitas vozes, muitas coisas boas. Fico pensando muito sobre as crianças surdas nas escolas, que isso eu estava pensando enquanto você apresentava aquele material dos vídeos no YouTube, e quão importante é ter acesso a esse tipo de material, esse tipo de experiência, esse contato, quanto ela é fundamental, que hoje, sobretudo, e aí eu falo da realidade alagoana, que é nosso estado, sobretudo dos municípios, dos interiores, que é muito conturbado esse acesso, porque não há, é muito incipiente. Ter acesso à própria língua de sinais já é um dos grandes problemas que nós temos, que dirá materiais produzidos, literatura nesse direcionamento. E como é importante pesquisas como a tua, que ela seja difundida quando tiver defendido, seja extremamente divulgada, que chegue a esses lugares. Eu acho que tem uma contribuição extremamente relevante. Tenho várias outras perguntas aqui, mas eu vou primeiro colocar as perguntas do pessoal que estão aqui no chat, já estão participando. A primeira pergunta é do Fábio Santos. O Fábio diz o seguinte: Ricardo, você fala em um novo objetivo estético no processo de tradução e interpretação. Nesse caso, o que poderia representar o limite entre a tradição e a traição nessa prática? Então, a tradução, na verdade, já é uma traição. Quando nós traduzimos, nós temos as nossas próprias escolhas, né? E uma palavra em língua portuguesa, às vezes ela não se aproxima do sentido na língua de sinais. Ela é congruente. Ela pode até se aproximar, mas às vezes a escolha do tradutor-intérprete acaba não chegando próximo à tradução. E às vezes também como fala, omissão também. Existe, que nem se a gente pegar o poema Todas as Manhãs, há várias palavras que vêm de origem africanas. E no poema, o Edinho, ele acaba realizando uma traição, né? Ou seja, ele não realiza nenhum sinal, mas ele apenas, só com a expressão dele, com a performance dele, ele tenta se aproximar, mas acaba não se aproximando do sentido, né? Então é diferente. Um sujeito que tem conhecimento das palavras, lê o poema em língua portuguesa, e, de repente, ele tem conhecimento também em língua de sinais, ele vai olhar para esse sujeito, mas ele não realizou esse sinal, então houve uma omissão. E a tradição, ela vem, né? Antigamente, nós pensávamos que a tradução ela tinha que ser literal, né? E não tem como, principalmente na língua de sinais, nós realizarmos uma tradução literal. A gente está falando de duas línguas, né? De modalidades diferentes, né? Então, uma língua que ela é vocalizada, né? Ela é vocal e auditiva, e uma língua que ela é gesto visual. Então, só daí há um monte de traições, né, e rupturas com relação à tradução. Então, antigamente, se a gente pega alguns estudiosos, a tradução nem considerava a tradução de língua de sinais como tradução. Nem nós, tradutores, intérpretes de língua de sinais, como tradutores, né? Uma vez eu fui numa palestra da PUC, eu não vou falar o nome do tradutor, do pesquisador, ele não considerava nós como tradutores, né? Então, a gente está ganhando esse espaço, a gente está causando essa ruptura, mas sim, o texto sempre, principalmente na língua de sinais, há uma ruptura dessa tradição e há uma traição. Toda tradução é uma traição com o texto de partida, né? Eu fiquei pensando aqui sobre como o nosso campo, não só o campo da língua de sinais, mas da tradução e interpretação como um todo, das línguas localizadas, como ela é atravessada por certos discursos, tem determinados termos que me levam muita inquietação. Você fala sobre omissão, por exemplo. Acho que quando você apresenta as questões da tua pesquisa lá no início, eu fiquei pensando que uma das questões foram o apagamento de alguns elementos. Inclusive, eu fiquei até pensando o que seria esse apagamento desses elementos. Porque, às vezes, eu fico pensando o seguinte: a ideia de omissão, às vezes, parece assumir determinados sentidos de subtração. E essa ideia que algumas pessoas têm de subtração, entende como sendo de algo menor, algo inferior, algo deficitário.
E que é justamente o contrário, mas infelizmente parece que assumir que há determinadas omissões parece uma seara que nós não queremos nos aproximar por conta disso, talvez um pensamento muito equivocado que hoje há sobre a própria palavra omissão, e é muito legal que você traz aí na tua fala dizendo, não, isso não é uma subtração, isso não é algo que coloca em xeque a tradução, que diz que é um problema, não, faz parte, é algo intrínseco ao funcionamento da língua. Pode falar. E tem também a intraduzibilidade, né? Tem textos que, assim, mais que a gente tenta chegar, mas quase impossível de realizar uma tradução, né? Eu lembro de um texto do Walter Benjamin, não falando sobre omissão, intraduzibilidade, mas falando sobre escolhas linguísticas. A escolha que o tradutor fez da palavra que se aproximava como patrão, ele fez de chefe. E aí o texto ele ganhou outro sentido, porque patrão é uma coisa, chefe é outra, né? Eu posso ter o dono da empresa e tem os chefes dos setores, né? Então ali a luta de classe presente lá no texto de Walter Benjamin acabou perdendo um pouco de sentido de acordo com a escolha do tradutor, né? Então somente uma palavra que se aproxima, a gente acaba produzindo outros sentidos, efeitos e sentidos, né? Verdade, há sempre um movimento de tentar pautar a tradução nesses discursos de equivalência, de estabilidade, o que tem numa língua vai encontrar na outra. Ipsis literis não ocorre. Muito importante. Uma vez uma amiga disse assim, são coisas que são óbvias, mas às vezes é necessário dizer o óbvio. E a gente reafirmar o óbvio. Que infelizmente são tantos outros discursos que vêm nessa contramão, que é importante a gente reafirmar isso. Nós temos outra pergunta aqui, da Denise Mello, que diz o seguinte... podemos dizer, então, que esse tradutor é um tradutor coautor, já que está sendo criado e recriado um novo texto? Então, na verdade, se nós olharmos o pensamento bakhtiniano, todos nós somos autores no enunciado. Por exemplo, eu estou enunciando aqui para vocês, vocês também são autores. Vocês não estão agindo passivamente no meu discurso, no meu enunciado, vocês estão respondendo, vocês estão concordando, refutando. Então, há uma compreensão ativa. A partir do momento que o intérprete, o tradutor, ele se coloca diante do texto, ele tem uma relação de compreensão que é ativa e responsiva, ou seja, ele está respondendo a esse texto, a partir do momento que ele tem as suas escolhas estilística, composicional, ele já está sendo autor. Uns gostam de utilizar o coautor, porque existe um autor primeiro, né? Que é o autor, criador do poema. Existe esse outro autor, criador, que ele desconstrói. Porque se nós pensarmos no poema, o poema tem toda uma estrutura, uma versificação, estrofe, quantas estrofes, versos, rimas, né? Mas essa forma e conteúdo, ele vai se desconstruindo para reconstruir em outra forma e conteúdo. Que no primeiro poema lá, Todas as Manhãs, tem toda uma forma e conteúdo, são um poema que tem todas as estrofes, são versos brancos, ou seja, não há rimas, mas a partir do momento que foi realizada a tradução, e incorpora o texto de um surdo negro, ganha outra forma, e a posição muda também, né? Lembrando que eu falei para vocês, não é mais só o povo negro, é um povo negro, mas também é um povo surdo. Quando eu conversei com o Edinho sobre esse poema, ele falou assim, quando você me olha, você me vê, eu, primeiramente, surdo ou negro? Né? A gente vê um negro, para depois a gente vê um surdo, né? Mas ele é um negro e um surdo. Ele está atravessado por questões sociais, tanto do povo negro quanto do povo surdo. Né? Então, isso é muito interessante, como que esse objeto ele é recriado, né? Ele tem um sentido próximo, mas não é mais o mesmo objeto. E assim, não somente o verbal, não somente na língua de sinais, mas toda uma composição estética na obra, né? Iluminação, efeitos especiais, as letras, elas ganham sentidos, efeitos sentidos, que vai mudar essa obra tradutória. Então, sim, todos os sujeitos que estão presentes na obra tradutória, eles são autores, eles estão respondendo esse texto, mas eles estão criando, recriando, co-criando. Muito legal. Me faz lembrar das noções de efeitos de sentido, né? Sempre são sentidos outros que são produzidos ali. Eu fiquei pensando naquela imagem que você apresentou, quando ele beija a sua esposa está gestante, ele se aproxima ali da barriga dela, e você fala sobre esperança, e eu comecei a pensar em como
outras coisas a gente poderia pensar, inclusive, que não fosse esperança, fosse uma outra coisa totalmente diferente. Isso é super possível. Sobretudo uma pessoa, por exemplo, que não tivesse acesso ao áudio, à letra em língua portuguesa, que outras coisas, né, que outros sentidos seriam gerados, seriam produzidos disso. E isso é que dá a riqueza, né, de todo esse processo que Bakhtin vem corroborando de produção de sentidos, e sentidos que vão ser sempre não reiteráveis, vão ser sempre singulares. Eles estabelecem correspondências, né? Eu acho que a Adair Sobral fala isso sobre o termo de correspondência de sentidos, mas nunca vai ser o mesmo, nunca vai ser igual. E é justamente... O sujeito é único, né? Perfeito, muito bom. É único. Nós temos uma outra pergunta, deixa-me ver, temos sim. É do Paulo Rogério Stélio. O Paulo pergunta: para que um corpo-texto seja efetivamente um veículo poético, o sujeito-intérprete da poesia deve estar integrado com as artes visuais, ou qualquer tradutor-intérprete pode ser um corpo-texto? Então, quando nós falamos de qualquer tradução que é realizada em um meio audiovisual, é um corpo-texto. Agora, para ser um corpo-texto poético, esse tradutor-intérprete ele tem que ter uma veia artística, né? Tem intérpretes que, mesmo se ele quiser, ele não vai conseguir ou vai ter dificuldades em criar um texto poético, né? Quando eu dou minhas aulas com relação à tradução e interpretação de poemas ou de canções, a gente trabalha com esses elementos poéticos, e tem pessoas que sempre querem ficar no nível mais formal da língua, né? Esses elementos que eu falei, poéticos, morfismos, tem neologismo, classificadores, eles acabam dando essa poética sinalizada e também dá esse ritmo, essa harmonia para o poema. Então, tem pessoas que, sim, há o corpo-texto. O corpo-texto, ele está enunciando. Há o corpo-texto o quê? De um homem, de uma mulher, é branco, é negro, é surdo. Então, também tem um posicionamento valorativo. Mas como que ele enuncia na língua de sinais? Ele traz esses elementos poéticos, ele traz essa estética sinalizada que vai causar ao espectador, o interlocutor que está vendo, seja surdos ouvintes e que conhece a língua de sinais, uma certa emoção, uma contemplação para esse objeto. Então, sim, há um corpo-texto, mas nem todos os intérpretes eles são tradutores, intérpretes performáticos e realizam uma poesia sinalizada. Muito legal. Abraço, Paulo. Saudade. O Paulo é o líder do grupo de pesquisa, o Observatório da Linguagem e Uso, que é o grupo de pesquisa que promoveu aqui este evento. Paulo estava semana passada, inclusive, na última palestra, ele me deu a palestra da Vânia de Aquino, tá, pessoal? Inclusive está gravado aqui, tá, no canal do Letras Livres aqui da UFAL. Quem não teve a oportunidade de assistir, tá aí para ser assistido quantas vezes vocês quiserem. Aproveitem. Tchau, Paulo, também. Paulo orientador. Vamos lá. Uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso foi como esse corpo, esse sujeito, e que sujeito está presente ali, como isso diz muito acerca daquilo que está sendo enunciado. Eu fiquei pensando, por exemplo, se não fosse o Jonathan que estivesse lá naquele texto, fosse uma mulher, que outras coisas ali poderiam ser geradas a partir disso, se não fosse, por exemplo, um homem cis, se não fosse, por exemplo, um homem branco, que outras coisas, e como é legal a gente pensar nisso. Eu acho que a tua pesquisa ela traz isso para o cerne das questões. Eu achei muito legal. Você, quando faz a referência ao cabelo da intérprete, achei fenomenal. Hoje a gente tem um discurso muito homogêneo de tentar apagar e invisibilizar os tradutores intérpretes. A gente vai interpretar em determinado evento, camisa preta, cabelo amarrado, sem nenhum tipo de acessório, e isso tem sido reproduzido em diversas esferas de atuação profissional desse sujeito como verdades. E a aferição da qualidade do intérprete é aferido com relação a esses princípios. E como há um equívoco muito grande, e como a tua fala e da tua pesquisa, ela vem dizer totalmente o contrário. Olha, esse sujeito, o sujeito que ele é, o modo como ele se põe e se coloca em cena, isso aí compõe todo aquilo que está sendo enunciado. Muito legal, muito legal. Não sei se a tua pesquisa ela se aprofunda sobre isso. Sim, que legal, se você quiser falar um pouco mais sobre, que eu achei extremamente muito, muito, muito legal.
sobretudo das pessoas que partem do entendimento de que interpretação é um ato neutro e parcial, fiel. Então, eu estou ali apenas para interpretar de uma língua para outra, e, infelizmente, a maioria das situações, não sei qual é a realidade da tua região, mas é que isso é muito forte. O intérprete, quando vai interpretar em algum evento, geralmente ele está no canto do palco, abaixo, situações diversas em que é pedido, inclusive, para o intérprete sair do palco e ir para o corredor, ficar embaixo. Então, ele é um movimento de distanciamento do intérprete da cena. E quanto isso é prejudicial, inclusive, para o público-alvo disso. Estava discutindo isso sobre esse corpo desse tradutor-intérprete, né? Exemplo, se a gente pensar lá na esfera, no gênero teatral, né? Já tem toda uma tradição do gênero teatral. Então, a partir do momento que se coloca um tradutor, esse corpo estranho na obra teatral, causa um estranhamento. Então, quer apagar esse corpo, quer tirar esse corpo, deixa esse corpo de lado, e sempre a gente está brigando, discutindo, tentando dialogar, mas sempre há esses embates, né? A gente sempre tem que ficar justificando, esclarecendo, né? Não, preciso ficar aqui, os surdos. É difícil, né? É difícil, né? É uma luta. Uma luta constante. Nós temos uma outra pergunta aqui do Fábio, novamente. Poderíamos dizer que o que você chamou de morfismo não está, na verdade, correspondendo ao que na oralidade ou escrita vemos por rima? Então, não parei para pensar sobre isso, né? O morfismo, quando a Clement ela fala sobre o morfismo, ela fala que o morfismo ela tem uma configuração da mão, do primeiro sinal, e uma certas particularidades, exemplo, a ponto de articulação próximo, e quando vai transformar num outro sinal, ela tem uma harmonia. Possa ser que agora, pensando nessa questão do ritmo, um certo ritmo, né? Sai dessa configuração de mão para a mesma configuração de mão, ou se aproxima dessa configuração de mão. Vou pensar sobre isso na minha pesquisa. Obrigado, Fábio, por abrir algumas interrogações aqui na minha mente. Muito bom. Temos uma outra pergunta do Paulo. Paulo pergunta como fica a noção de original da obra de arte na relação entre texto escrito, texto declamado e texto interpretado. Como fica a noção original da obra da arte, da relação entre texto escrito, texto declamado e texto interpretado. Então, aqui a gente percebe que há esses sujeitos, né, exemplo, o texto primeiro, do poeta. Há um sujeito que enuncia em certo tempo, espaço, né? Quando nós olhamos, eu não olho para o texto declamado, senão tinha que olhar para a entonação, para a prosódia, então só olho para quem está entoando, se é um homem, se é uma mulher, né? Mas meu objetivo não é olhar para isso, mas eu tenho que falar, não, tem uma pessoa que declama, né? E há também esse outro sujeito que realiza, aí nós percebemos que há vários sujeitos, né? Então, como eu já falei para vocês, tem um tradutor textual, que é um sujeito, que é um sujeito único, mesmo se o outro tradutor performance fizer o mesmo sinal que ele fez, já é um sinal que tem uma entonação, que já tem um estilo do sujeito que vai realizar esse sinal. Então, aqui, esses textos, por mais que estejam numa relação de proximidade, né, acaba a sua forma de conteúdo se alterando, né? E a forma de produção também, né? Um texto escrito, depois um texto declamado e um texto sinalizado. Muito bom. Nós temos ainda, dá tempo para perguntas? Temos ainda uma outra pergunta também do Fábio. O Fábio diz assim, chamar a atenção para o fato dos sinalizadores serem surdos ou ouvintes não estaria incorrendo na questão de língua enquanto propriedade, de domínio de um grupo específico? Bom, na verdade, gente, sempre vai ter essa relação de poder envolvendo a língua, né? A língua sempre é uma relação de poder. Na minha pesquisa de mestrado, eu olho para a interpretação simultânea e há um questionamento, né, da palestrante em língua de sinais, que eu olho para a tradução da língua de sinais para a língua portuguesa, onde eu vejo a entonação expressiva, a prosódia, e como que isso cria sentidos, efeitos sentidos, né? Então, a palestrante, ela questiona, a língua é dos surdos? A língua é dos surdos, né? Então, ela faz um questionamento retórico e tem essa relação de poder, né?
quando eu trago a questão que há um sujeito surdo, porque esse corpo-texto surdo está lá não por estar, porque quer dizer algo, quer enunciar algo. Então, voltando, estamos numa escola, que é uma escola bilíngue, então Edinho e Nayara, para quem não conhece, são surdos daqui de São Paulo, que tem uma certa representatividade. Edinho, ele é um poeta surdo, sinalizante. Então, quando o sujeito surdo, ele olha para esse outro sujeito surdo, não é somente a questão de poder de língua, né? Mas é a questão da visibilidade do povo surdo. Um sujeito surdo enunciando para sujeitos surdos, alunos surdos. Acho que essa questão que vai mais para esse lado, né? Da identidade surda, do sujeito surdo, e presente no povo surdo. Já na outra pesquisa, não. Há um questionamento, por quê? Quem disse que é minha língua? A língua tem dono? Era a pergunta. Nós sabemos que não tem dono, né? Mas a gente sabe dessa colonização que o povo surdo sofreu e está passando por esse processo de decolonização, e também há essa questão também da língua como poder. Então, eu sou professor de livros porque eu sou surdo, essa é minha língua, então isso acaba aparecendo. Mas apareceu muito mais forte na outra pesquisa do que nessa. Muito obrigado, Ricardo. Temos uma outra pergunta aqui da Mariana Galdino Santana. Mariana pergunta: essa traição não seria um ato antiético? Sobre a pergunta feita anteriormente, eu acho que faz menção. A traição, na verdade, traidores, já vem, o intérprete, na verdade, ele trai, porque assim, é para ser a compreensão do texto, né? Exemplo, se eu leio um texto, eu vou ter uma relação a esse enunciado, que acaba esse texto virando enunciado, eu vou ter uma compreensão diferente da compreensão. Exemplo, se eu olho para a música do Cazuza, e por você eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo, eu vou ter uma compreensão muito clara do que é isso, né? Ele não está falando sobre profissão, sobre dinheiro, nada. Ele está falando sobre drogas. Já outros sujeitos, não. Ele vai pensar, não, ele vai largar a profissão dele, a formação dele, para poder ficar comigo. Ele vai largar carreira, dinheiro e canudo. Drogas, cocaína. Então, vai depender muito de como... Aí, um tradutor, ele vai realizar essa tradução da música do Cazuza, ele vai fazer literalmente, por você eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo. Para ele, foi a compreensão que ele teve, como muita gente teve. Então, tem essa questão de como eu vou olhar para o texto e como eu vou realizar a interpretação desse texto, né? Então, por isso que nós, que realizamos pesquisas, né, a gente não é somente... qualquer um vê, se eu olho o texto, exemplo, qualquer um vê que a tradução tem um negro realizando a missão. Mas por que tem um surdo, tem um negro? Mas por que a imagem está apagada? Por que a imagem fica colorida? Por que aparece crianças surdas? Porque vê imagens de pinturas exaltando a mulher, né? Na verdade, isso aí, pessoal, mas quais são os questionamentos e como que a gente vai olhar e como que a gente vai interpretar, analisar? Muito bom, fiquei pensando que esses marcadores, na verdade, eles servem para evidenciar um movimento que já existe e que, por vezes, é silenciado, é subalternizado. Então, colocar em xeque esses marcadores sociais são essenciais para que nós venhamos refletir sobre, discutir sobre, e, a partir disso, pensar em formas de resistência, em forma enfim, de responder a isso. Acho que é um texto da Braille também que fala que é na linguagem que a gente percebe, né? A gente evidencia essas questões, e diante dessas questões é que a gente pode pensar sobre. A gente passa por a gente vive numa sociedade estrutural que é racista, que é capacitista, enfim, e tantos outros formas de subalternização do outro, né? De grupos que são tidos não como que destoam do que é tido como grupo homogeneizante, mas que, por vezes, ao mesmo tempo que é uma sociedade assim, há um movimento proveniente dela mesma que tenta apagar isso, a diferença, para dizer que tudo está ok. Não há preconceito, não há racismo, não há capacitismo. Então, quando a gente utiliza esses marcadores, a gente está evidenciando que existem, sim, coisas que estão sendo camufladas, sofrimentos, existências que estão sendo mortas, porque isso implica na existência do outro, na morte do outro, né? Há um projeto de necropolítica que a gente sabe que está em vigor e não é de hoje, e que é muito legal. Isso está evidenciado, inclusive, né, nessas questões de processos artísticos, nos sentidos que são gerados disso. Muito, muito, muito bom. Eu tenho outra pergunta.
Mariana ainda continua após a outra pergunta, eu acho que faz parte da pergunta primeira dela. É possível traduzir sem trair a língua do discurso? Se você já respondeu, fique à vontade. Eu acho que assim, eu acho que eu já respondi, né? Algumas coisas a gente se aproxima do texto de partida, se aproxima muito, né? Mas, porém, algumas coisas a gente acaba se distanciando pela questão que eu já falei para vocês, né? A questão da modalidade da língua. Uma palavra, ela tem o mesmo sentido, os efeitos sentidos em um sinal, vai carregar tudo que está presente nessa palavra. Exemplo, quando a gente vai falar, antes de entrar aqui na palestra, nós conversamos sobre alguns sinais, né? Se fosse falar enunciado, agora, que o intérprete já sabe qual é o sinal de enunciado, né? Enunciado, mas essa aqui na perspectiva bakhtiniana, né? O enunciado ele é carregado de tempo, espaço, sujeitos discursivos, é muito complexo. Somente dizer, falar, né, discursar, não ia dar todo a compreensão dessa palavra enunciado, né? Então, a gente tenta se aproximar do texto de partida, né, para não causar essa traição, esse distanciamento, né? Mas sempre vai ser o jogo, né? Isso, lembrando de novo, cada tradutor e intérprete são sujeitos únicos, e aí vai estar atravessado pelo repertório, pelo conhecimento de mundo, por diversas questões aí, para quando ele olha para o texto de partida. Muito bom. Temos aqui uma outra pergunta, eu acho que é a última. Essa pergunta está dividida em duas, então vai aparecer aqui em tela só uma, depois eu coloco em tela outra. Ricardo, também é do Fábio. Se você está falando em elementos poéticos de um ponto de vista técnico, elencando, definindo, etc., a técnica para tal tipo de interpretação ou tradução não poderia ser aprendida como qualquer técnica? Aí tem ainda continuidade, peraí. Continuando a pergunta. Isso não descartaria a ideia de veia artística que você falou que o intérprete e tradutor precisaria ter? Tá. Na verdade, quando nós realizamos traduções de canções ou de poemas, nós somente um sinal. É todo o corpo, toda a expressão do corpo, né? Possa ser que seja uma técnica você aprender o que é um sinal, um morfismo, o que é um neologismo, o que é um classificador. Mas como que eu vou colocar isso em prática? Como que eu vou colocar isso em um texto de tradução? Tem amigos meus que só interpretam na esfera jurídica. Ele fala assim, Ricardo, eu não consigo. Por mais que eu sei que tem que colocar esses elementos poéticos, tal, eu tenho que fazer toda uma construção, eu não consigo. Eu gosto de interpretar no ambiente jurídico, é onde eu tenho facilidade. E eu não tenho tanta facilidade assim. Então, não é somente o sinal, é toda a questão do corpo, do jeito de se expressar, e tem tradutores e intérpretes que vão ter dificuldades. Não vou falar que ele nunca vai aprender a realizar uma interpretação artística poética. Não estou falando isso, mas que tem que ter uma veia artística, tem que ter, porque não são só de sinais, e sim de toda a expressão corporal, facial, gestual, que está presente na tradução e tanto de poemas como de canções. Fico pensando aqui se isso teria relação, Ricardo, com a ideia de saber, eu sei o que fazer, mas para além do que fazer, é como fazer. E aí me rememora a tua fala de que há o tradutor textual e o tradutor performático. O tradutor textual ele pode até saber como fazer, e ele traduz isso e coloca ali no papel, mas o como fazer estaria relacionado, e uma pergunta, estaria relacionado ao tradutor performático, porque aí ele tem, né, conhecimentos do como aí, enfim, seria nessa direção? Eu vou fazer uma relação com relação a essa pergunta. Por exemplo, eu sei algumas palavras, tal, mas eu sei a língua portuguesa, mas eu consigo escrever um poema. Se eu escrever esse poema, eu consigo construir um texto poético que as pessoas olhem e admirem. Então, eu estou aprendendo a tocar. Tem os aspectos técnicos, mas eu consigo tocar de uma forma assim, que causa uma emoção, uma contemplação do outro. Então, acho que vai nessa linha.
Eu acho isso muito, muito necessário, essa discussão. A Denise coloca que precisa muito necessária para a nossa área. Parabéns, vamos aguardar ansiosamente para a leitura. Estamos já ansiosos desde já. Tá quase, tá quase. Ai, meu Deus. Eu fico pensando qual de fato é necessário, super concordo com a fala da Denise, porque, sobretudo nesse período pandêmico, nós podemos perceber uma maior evidência de intérpretes ocupando determinados espaços que antes da pandemia isso não era tão presente. Então a gente começa a assistir lives de cantores que têm um certo prestígio, né, são famosos a nível nacional, e agora tem intérprete, e por exemplo, apresentações, shows artísticos aqui, locais mesmo, por exemplo, de Maceió, que dificilmente nós encontraríamos um intérprete ali traduzindo, e a gente já começa a ver isso com mais recorrência. Mas a necessidade de repensar isso, porque não é simplesmente o fato de eu ser intérprete que eu posso interpretar em quaisquer contextos. Eu fico pensando muito, por exemplo, sobre a interpretação do hino nacional, que vez por outra é muito comum a gente se deparar com a necessidade de interpretar, vai ter um evento, um momento solene, e aí tem o hino nacional. E eu sempre questiono, porque, pelo menos para os ouvintes, quem está mediando não pega o microfone e começa a cantar ali. Eles têm toda uma preocupação de baixar, porque alguém gravou no estúdio, com todo aquele aparato, uma pessoa que tem uma voz para aquilo, e coloca ali. Mas o intérprete não, você vai interpretar e coloca e joga, interpreta. E todo mundo é o intérprete. E todo mundo interpreta, todo mundo sabe interpretar o hino nacional e não se considera... Cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito, né? E aí eu fico pensando, é uma interpretação, é uma música, é um hino, ou é uma leitura? Ou é uma leitura, né? Eu peguei um texto aqui e eu vou ler o texto. Seria isso que está acontecendo em língua de sinais? Essa tradução se aproximaria mais dessa leitura do que, de fato, uma interpretação, uma tradução musical? São muitos questionamentos, são muitas coisas. A Mariana coloca aqui, concordo que precise ter uma veia artística, visto que nós ouvintes, quando declaramos uma poesia, também precisamos focalizar toda a postura, gestualidade, tom de voz. Acho que é isso, né? Ela concorda. Penso que tem mais alguma pergunta, parece-me que não. Se assim sendo, acho que a gente encerra nosso momento de hoje. Novamente, eu quero agradecer imensamente a todos os 3 palestrantes que constituíram este evento, a Carol Fomin, a Vânia Dequino, e agora essa excelente palestra do Ricardo, muito, muito bom, fechou aí com chave de ouro esse nosso momento. Agradecer imensamente aos intérpretes que atuaram, o Michael Guzmão, a Denise Mello, foram imprescindíveis, são imprescindíveis para a realização desta palestra, para que chegue, né, tenha acesso a surdos, a pessoas surdas e ouvintes. Esse primeiro momento, ele foi muito introdutório. A nossa intenção, enquanto grupo de pesquisa, é ampliar isso para momentos lá na frente. Já estendemos novamente o convite ao Ricardo, ele já vai participar de outros momentos conosco. Vou fazer a pergunta agora na live, para não... Venha visitar. Vamos já organizar. Muito, muito bom. Agradecer ao grupo de pesquisa, ao Observatório da Linguagem e Uso, ao programa de pós-graduação de Linguística e Literatura da Faculdade de Letras, à Universidade Federal de Alagoas, agradecer ao líder do Grupo Pesquisa, o professor Paulo Stella, que está aí sempre nos orientando e guiando todas as produções realizadas. Quanto ao link, ao formulário, eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu coloco o formulário, um link de acesso, tá? Relembrando, apenas para as pessoas que já se inscreveram em pelo menos uma das palestras anteriores, porque isso implica em, no mínimo, 75% de presença. Aqueles que assistem pela primeira vez ou não preencheram os formulários das outras palestras, não nos faz necessário assinar neste momento, tá bem? No mais é isso, gostaria de passar agora a palavra para o Ricardo para as palavras finais, fique à vontade. Eu que agradeço, Carlos, o convite, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, interessante as perguntas, né, que vai fazendo a gente ter outras reflexões sobre nosso objeto de pesquisa. Muito obrigado, e aí possamos aí nos encontrar pessoalmente em Maceió, fazer uma fala em Maceió.
Vamos sim. No máximo, agradecer a todos que participaram com as suas perguntas, com a atenção de vocês. A palestra vai ficar aqui arquivada, tá, no YouTube, então vocês podem assistir novamente quantas vezes quiserem, em outros momentos. O pessoal comenta aqui, por último, os últimos comentários. Excelente palestra. A gente já acabou de disponibilizar o link, tá, pessoal, do formulário. E no mais é isso. Agradecemos imensamente a todos, agradecemos novamente ao Ricardo, aos intérpretes, e nós encerramos a nossa palestra agora. Até mais. Abraço para todos, se cuidem, se vacinem, vamos nos proteger nesse período difícil que estamos passando. Até mais.